Gordo é o artesão, então ele e a esposa dele, a mineira, eles estão há 10 anos fazendo essas colchas. Eu comprei a primeira, que é esta, e comprei a última, que é aquela, segundo o Gordo. Pararam então de produzir as colchas, mas eu dizia, Gordo, lembrando vocês dois, que a colcha, em certo sentido, lembra, dá para tratar essa questão da colcha como um esforço que estamos fazendo aqui desse exame na filosofia. Há 9 anos, completamos 4 de abril agora, desse mês, 9 anos então, em que nós nos reunimos todos os sábados. Em todas essas reuniões estamos tentando entender como nós pensamos e também tentar entender o que fazemos com esses nossos pensamentos. Porque a capacidade de pensar é uma capacidade que está presente em todos nós. Todo ser humano é dotado da capacidade de pensar. Todo ser humano usa essa capacidade e, portanto, pensa. Só que, por incrível que pareça, até hoje é possível concluir que dizer isso sem muita dificuldade, depois explicando de que é possível estar certa essa afirmação, de que embora todas as pessoas pensem, nenhuma pessoa, salvo em determinados períodos da história da humanidade, nós vamos encontrar alguns esforços, e eu deixo bem claro o esforço feito por Descartes, René Descartes, que dá início à Idade Moderna, segundo aquilo que nós utilizamos para dividir o tempo da história humana, e depois por Immanuel Kant em 1781, embora essa obra tenha sido iniciada em 1770 e alguma coisa, segundo os relatos que fazem os seus biógrafos. Então, nenhuma pessoa conseguiu até hoje entender definitivamente como pensamos. Descartes, quando ele vai fazer essa primeira investigação em 1634, em verdade ele tentou investigar a respeito de como ele pensava sobre o mundo em que ele vivia. E ele acabou se dando por conta imediatamente no início desse esforço que ele fez, que é uma obra fantástica, e até hoje, uma obra que ainda não foi suficientemente entendida pelos filósofos da nossa época, do nosso tempo. Ele percebeu que quando ele pensava sobre qualquer coisa que dizia respeito ao mundo em que ele vivia, imediatamente uma série de dúvidas assaltavam o espírito dele. Portanto, ele se deu por conta que tudo que nos rodeia, se formos examinar atentamente, imediatamente encontraremos uma série de ideias e justificativas que nos permitem duvidar desse mundo que nos rodeia. Ele se apresenta de uma forma completamente fragmentada, parcial, incompleta. Quando examinamos, imediatamente as dúvidas nos assaltam e nós então percebemos que esse mundo em que vivemos é um mundo que nós não podemos jamais ter certeza daquilo que nos rodeia. E, portanto, Descartes faz essa descoberta e para a filosofia da sua época foi algo extraordinário. Porque ele, seguindo então adiante, percebendo essas dificuldades das relações deles e o mundo, ele, seguindo adiante nesse exame, ele chega à conclusão que se o mundo o enganava, era necessário então retirar do âmbito das ideias o mundo enganador. E ele faz isso. 10 anos ele então se exercita para então retirar do âmbito desses pensamentos a parte que dizia respeito ao mundo e que, segundo ele, era um mundo que estava permanentemente o enganando. Ao final dessa tarefa, ele percebe que se ele, retirando o mundo todo desse âmbito das ideias, a si mesmo ainda restava a capacidade de pensar. Que se o mundo enganava, ele tinha pelo menos certeza que pensava. Que, portanto, o fato de duvidar do mundo só era possível porque ele pensava. Porque se não pensasse, não duvidaria e, portanto, sequer se teria possibilidade de perceber esse mundo enganador, vamos usar essa palavra que talvez não seja mais adequada, mas que nos ajuda agora a entender um pouco o que aconteceu na sua época. 1634. Depois disso, a filosofia continua, então, os filósofos da sua época continuam pensando e tentando investigar a respeito dessas questões, mas ninguém mais
por um longo período, faz o mesmo esforço que ele, dedicar 10 anos para tentar entender isso. E tanto isso é verdade, que se vocês pegarem o discurso sobre o método do René Descartes, numa certa passagem do livro, ele mesmo diz que depois de ouvir as pessoas falarem a respeito das ideias que ele estava apresentando, ele percebia que ninguém tinha entendido ele. Portanto, ele diz isso. Eu até faço questão de citar num pequeno estudo que fiz sobre inteligência, o ambiente sintético da ciência. Ele diz o seguinte: por isso eu peço aos meus descendentes que jamais acreditem em algo que tenha partido de mim sem que eu mesmo tenha divulgado. A filosofia moderna não atendeu a esse pedido dele. E uma infinidade de pessoas trataram das ideias de Descartes sem entender as ideias de Descartes. Então eu posso dizer, de certa forma, me desculpem até que isso possa parecer assim, um pouco exagerado da minha parte, e eu, em certo sentido, talvez seja uma pessoa exagerada, tão exagerado que me joguei nessa tarefa também há um certo tempo, que me parece que ainda hoje nós não vamos encontrar pessoas que tenham entendido o que Descartes fez nessa época e qual o significado desse trabalho, se é possível usar a palavra trabalho. Mas, em 1781, então, Kant novamente volta a examinar essas questões. Agora, com a ciência que florescia no seu tempo, ele tem mais um conjunto de informações sobre o mundo natural que o rodeava. As ciências floresciam e então Kant vai retomar essas discussões e ele realmente consegue dar um passo adiante gigantesco para entender essa questão que nós precisamos examinar aqui. O que Kant percebe? Kant, retomando então a questão dos juízos na filosofia, ou na lógica, podemos utilizar também esse âmbito desse sistema para examinar essa questão, ele percebe de que essa capacidade de pensar que todos nós fazemos uso, era possível falar de uma capacidade sintética que Kant vai falar então a priori, ou seja, que é anterior ao próprio tempo, que não se submete à ideia de tempo. Todo o sistema de filosofia ordenado por Kant, ele parte de um pressuposto de que o conhecimento, que duas condições são necessárias para que seja possível conhecer algo: o espaço e o tempo. Para que eu possa tratar de qualquer questão que diga respeito àquilo que eu falo do conhecimento, eu preciso submeter a um determinado espaço e a uma determinada ideia de tempo. Ele percebe que o homem possuía um âmbito da sua inteligência que era sintética a priori, ou seja, anterior ao tempo. Ou seja, que é possível falar então de uma capacidade pura de pensar. Eu poderia dizer que se nós fôssemos, e se o Kant fosse retomar, porque em verdade a questão toda, o Kant só não concluiu definitivamente essa questão levantada, iniciada por René Descartes em 1674, porque o objetivo do iluminismo era outro. A ciência florescendo precisava de um critério para constituir uma ciência, um discurso sobre a ciência. E ele produz. A crítica da razão pura é um discurso sobre a ciência, é um método que se propõe então a oferecer aos cientistas da natureza de sua época um discurso para falar sobre esse mundo natural. Então os juízos sintéticos, os juízos a sintético a priori e a posteriori, elas servem para ordenar esse âmbito, mas ele deixa de lado essa questão do exame do juízo sintético a priori, que ele percebe na matemática. Ele diz então que a matemática era uma espécie de juízo que não se submete à ideia de tempo, é a priori. Ou seja, a matemática é uma forma, um sistema de juízo puro, que não pode, a matemática constitui um sistema de inteligência, então, que não se submete, que não é possível, então, de apresentar à matemática as mesmas objeções que os céticos na filosofia apresentam ao mundo natural, sobre a possibilidade de duvidarmos de tudo. Na matemática, ao contrário, não duvidamos de nada. Tudo o que nós ordenamos sobre o signo da matemática são âmbitos de certezas. As mais absolutas certezas que o homem então possui são fornecidas pela matemática, porque a matemática é um sistema de ordenação de ideias que independe do mundo natural, que está completamente apartada do mundo natural. Ela se ordena unicamente no espírito.
Por que eu falo desta questão? Se eu disse no início, então, que o meu propósito era aproveitar a reunião de hoje para apresentar algumas ideias e levar essas ideias, então, agora para essa discussão que nós vamos fazer entre os professores lá do IESA. Porque é necessário perceber essa distinção nos nossos juízos para podermos entender depois qual a razão pela qual nós precisamos também distinguir quando formos tratar de qualquer assunto que diga respeito à filosofia e também aquilo que nós denominamos de conhecimento e também ciência, nós precisamos entender qual a razão de ser necessário distinguirmos conhecimento de ciência. Acabei descobrindo, então, agora, nestes meus estudos, que foram todos eles construídos a partir dos debates que foram feitos aqui no grupo de estudos, obviamente também de reflexões feitas em outras oportunidades, afinal de contas pensamos e podemos pensar o tempo todo, então o grupo de estudos é um momento apenas de sistematização dessas ideias, mas o que eu posso dizer para vocês, que eu acabei me dando por conta, então, de uma questão que, embora tendo sido percebida claramente tanto por Descartes como por Kant, eles não levaram, por razões das suas épocas, essas discussões adiante. Então hoje eu estou dizendo que para podermos levar então esse debate adiante, precisamos partir do pressuposto de que é necessário separar conhecimento e ciência. Bom, por que é necessário separar conhecimento e ciência? Porque, em verdade, se nós formos examinar os pensamentos do homem, nós vamos perceber que o homem pensa porque há um processo natural que produz esses pensamentos. A capacidade humana de pensar sobre o mundo natural, ela se dá por uma razão extremamente singela e simples. Não custa, e é bem rapidinho relembrar aquela questão que eu já trouxe em várias oportunidades para exame de todos nós aqui. O problema da filosofia, o problema do exame destas questões, diz respeito à necessidade de encontrarmos um ponto de partida. Se nós pensamos, nós precisamos encontrar um ponto do qual nós partimos para pensar. E qual é o ponto de partida dos nossos pensamentos? A nossa existência. Só penso porque existo. Se eu não existisse, eu não pensava. Os seres humanos que não nasceram não pensam. Só pensam aqueles que nasceram. Então eu existo, eu penso. Nós existimos, nós pensamos. Como isso ocorre? Eu penso porque eu percebo que há um universo, uma totalidade. Algo fantástico, gigantesco, do qual eu faço parte, que é o universo. Eu faço parte do universo. E eu faço parte do universo e eu penso no universo. Se eu penso no universo, como isso ocorre? Primeiro, eu que penso, percebo. Se eu for investigar esse universo todo que me rodeia, eu vou perceber que esse universo se move. Todo ele se encontra em permanente movimento. Desde as partículas mais elementares, e as ciências da natureza já demonstraram isso, por meio de microscópios fantásticos, formidáveis, atômicos, né? Já percebeu-se então que todas as partículas da natureza se movem e o universo todo se move. O homem que pensa então percebe que o universo se move. Por que ele percebe que o universo se move? Porque ele tem sensações no universo. Nós sentimos o universo em movimento porque nós vemos, nós ouvimos, nós degustamos, nós olfatamos e nós tateamos o universo. Por meio destes sentidos nós percebemos o movimento. Então o homem pensa porque sente o movimento. Ao sentir o movimento, agora o homem que pensa e que percebe esse movimento do universo por meio das suas sensações, ele também sente, enquanto ser vivo, algumas sensações.
Eu examinei isso, acho que foi em setembro do ano passado, do ano retrasado, eu não sei, mas tem materiais já que nós tratamos esse assunto, que é o sistema hepta-animal de inteligência, que eu reduzo para fazer as discussões que estamos fazendo aqui nas sensações de dor e prazer, mas não são exatamente só por isso. Então, estas 5 sensações que o homem sente e que se apresentam por meio desse universo que se move, ele relaciona com 2 sensações, que é as sensações de dor e prazer, ou as instruções da natureza para que sobreviva e que se reproduza organicamente, celularmente. Então ele relaciona essas 5 sensações exógenas com 2 endógenas. E a relação que se faz entre a sensação exógena e a endógena, ou com as 5 e as 2, esta relação agora compõe algo que nós chamamos então de ideia. O mundo que se move acaba sendo ordenado agora por meio de ideias do movimento. Porque esse mundo que se move, ao mover-se, produz sensações. E estas sensações que vêm de fora para o corpo são relacionadas com sensações internas do corpo. As relações exógenas e endógenas, então, compõem o que nós vamos denominar de juízos. Por isso que o Kant chamava de juízos sintéticos a posteriori. Por que a posteriori? Porque era necessário sentir para depois relacionar. A relação vem depois, a sensação vem antes. Se eu sinto antes e relaciono depois, é a posteriori. Por isso que ele fala em juízo sintético a posteriori. Por isso que ele fala de juízo sintético a priori, porque matemática não precisa. A matemática não vem pelas sensações. A matemática surge unicamente no meio das ideias. Portanto, ela é a priori, em verdade ela é pura. Então vocês percebam que pensar é relacionar. Pensar é relacionar. Quando eu penso, quando eu sinto, eu conheço. Todo conhecimento tem origem nas sensações. Kant também já disse isso. Se tivessem entendido adequadamente o que ele tentou explicar, provavelmente boa parte daquilo que se escreveu em filosofia, muitas árvores teriam sido poupadas, né? Porque o que se escreve sobre filosofia sem dizer nada é uma coisa impressionante na nossa época, né? Mas o que então ele vai dizer é que estas relações, que todo conhecimento tem origem nas sensações. Ele diz, o Kant na verdade ele vai dizer, todo conhecimento tem origem na experiência, porque a experiência é aquela que se relaciona com as sensações. Todo conhecimento tem origem em sensações. Então, o conhecimento tem origem nas sensações. Agora, de forma posterior, como este conhecimento é relacionado, e como esta relação vem depois, a posteriori, então as ideias são juízos a posteriori, depois da sensação. Então os juízos vão compor o que agora? Aquilo que o homem vai desenvolver sob o signo da ciência. Então, conhecimento está focado nas sensações, ciência está nas relações. Então, a grande tarefa do conhecimento científico agora é colocar em ordem as sensações, portanto, conseguir situar todo o conhecimento no espaço. O tempo é uma consequência, mas vamos então admitir essa possibilidade também de tempo. Porque, em verdade, se pensarmos adequadamente sobre essas questões, perceberemos que apenas precisamos relacionar no espaço, porque se o espaço é movimento, tudo se move, o tempo nunca se repete. O tempo é uma sucessão. E, portanto, o tempo de hoje não é o tempo de agora a pouco e nem jamais será o tempo daqui a um pouco mais. Tempo é apenas movimento. Quando falamos em tempo, estamos falando em movimento. Tudo que se move, então, tanto que todas as ideias de tempo que nós conseguimos desenvolver até hoje, né, no âmbito daquilo que chamamos de ciência da natureza, estas ideias de tempo não são nada mais, nada menos do que relações de movimento. É o movimento do relógio, é o movimento da Terra, é o movimento do Sol, mas a ideia de tempo está sempre focada em movimento. Mesmo os relógios atômicos que utilizamos hoje, a ideia é o movimento de partículas ou de elétrons entre uma camada e outra, numa partícula de Césio 134. Mas é movimento, tempo é movimento. E, portanto, nós vamos perceber, então, que o conhecimento ele está necessariamente voltado para um âmbito de inteligência que está relacionado às sensações.
E as sensações humanas precisam então ser colocadas em ordem. E depois de ordenarmos então, de colocarmos em ordem estas sensações, nós podemos agora então colocarmos em ordem as nossas ideias. Então é preciso pôr em ordem o conhecimento para depois conseguir colocar em ordem aquilo que nós denominamos de ciência. A ciência, eu me preocupei muito com essa discussão aqui, eu estou falando para o meu filho, Lucas, que está aqui na frente, como eu disse, embora apresente em todas as reuniões, ninguém esteve em um maior número de reuniões do grupo de estudos do que o Lucas, desde os 6 anos de idade, e talvez isso tenha ajudado muito o desenvolvimento de uma inteligência diferenciada na escola. Infelizmente a escola acabou destruindo uma parte do trabalho que eu fiz aqui, mas o Lucas tem conseguido se distinguir em algumas questões nos seus estudos exatamente pelo fato de participar de todas as reuniões desse grupo de estudos. Então, o que eu estou tentando trazer aqui agora, eu estava dizendo que o Lucas, então, conversando comigo agora há alguns dias, eu percebi que ele não havia ainda entendido adequadamente essa explicação que eu estou trazendo aqui hoje, mas o que eu estou tentando então chamar a atenção para o debate que nós precisamos fazer agora lá entre os professores para encontrarmos então um novo método para levarmos adiante a nossa tarefa de tentarmos então constituir indivíduos diferenciados, ou seja, indivíduos que estudam, é como fazer para que as pessoas possam efetivamente perceber essas duas dimensões da própria inteligência. Como nós vamos, então, trabalhar a partir de agora para que o Cristiano, para que a Irene, para que o Gordo, para que o Paulo, o Guilherme, a Laís, o Lucas, consigam perceber essa distinção. Porque o grande problema da educação atual é que quando as pessoas examinam essas duas dimensões de inteligência, elas trocam uma pela outra. As pessoas imaginam que conseguem pensar um objeto. Aí alguém diz, uma descoberta fantástica lá, primeiros anos da educação então das nossas crianças. O professor chega em casa, que objeto eu tenho na minha mão? O que vocês estão vendo na minha mão? Aí toda a criança diz, uma laranja, professor. Ah, genial! O aluno aprendeu a distinguir uma fruta. Por que você... Porque eu vejo a laranja, eu percebo a laranja. E aí depois ele sai de lá imaginando que ele pensa a laranja. E portanto agora ele passa a utilizar a laranja nas suas tarefas, inclusive de matemática. Introduz a laranja na matemática para aprender a contar e assim por diante. O problema é que nós não pensamos objetos. Nós estamos completamente enganados. Toda vez que nós pensamos a sensação que o objeto produz em nós. Então, entre os nossos pensamentos e a objetividade do mundo natural, nós encontramos, então, como elemento ordenador desse sistema, a sensação e não o objeto. Portanto, nós precisamos perceber que o objeto das nossas ideias é aquilo que nós tomamos emprestado sob o signo de conhecimento, que são as nossas sensações. Nós precisamos da experiência para poder, por meio da sensação, agora então produzir uma relação que tenha correspondência com o objeto. Então, entre as nossas ideias e o objeto, nós temos o homem, as sensações humanas. Portanto, é necessário perceber essa questão. Aí vocês vão todos concordar comigo, mas vocês vão sair daqui imaginando novamente que vocês pensam objetos. Deixa eu concluir. Então vocês percebem a necessidade da distinção entre conhecimento e ciência? Por que nós precisamos distinguir conhecimento e ciência? Porque agora, quando nós formos voltar para a educação, o objeto da educação, da ordenação, ele tem que tomar em consideração as relações que nós vamos fazer por meio do conhecimento. Exemplo, um dia desses passo aqui na frente da catedral, em Santo Ângelo, 2 pessoas lá sendo fotografadas por uma terceira que tinha por propósito fazer uma fotografia das 2 pessoas e da catedral. E eu não sei se fiz certo ou não, mas eu imediatamente me dei por conta. Eles jamais vão conseguir fazer a fotografia das 2 pessoas da catedral, porque eles não tinham noção do espaço. Não estava ordenado no espaço aquele tipo de conhecimento. O que eu fiz? De novo, se não levem a mal, querem efetivamente fazer a foto, eu percebo que o objetivo é esse.
afastem-se da catedral e aproximem da câmera fotográfica, porque a diferença de tamanho entre as duas pessoas e a catedral não permite essa relação de proximidade. É necessário fazer esse afastamento para que você possa então enquadrar os dois indivíduos e a catedral no fundo. Qual é o problema? É de conhecimento ou de ideias? É de ideias. Eles não conseguiram, sob o ponto de vista do âmbito científico do mundo natural, a ciência do mundo natural deles não estava adequada ao tipo de conhecimentos que eles detinham. Porque o que faltou? Faltou estabelecer as relações que são necessárias entre o espaço. Na medida em que, percebidas essas distinções de espaço e de dimensão, eles imediatamente perceberiam que era necessário colocar a lente num ponto, o objeto menor num ponto mais próximo e o maior num ponto mais distante. Sem essa noção de ciência, não haveria possibilidade de ordenar esse tipo de conhecimento. Então, o que nós, professores, precisamos fazer? Nós precisamos encontrar um critério pelo qual nós vamos agora, então, ordenar uma ciência que tenha correspondência com o conhecimento. Então, a grande tarefa para a educação é estabelecer as relações de conhecimento que tenham correspondência com as relações de ciência. A ciência da natureza está permanentemente, Lucas, essa questão que eu trazia nas discussões que nós fazíamos, a ciência da natureza precisa permanentemente estar sendo reformulada. Por quê? Porque permanentemente nós conseguimos fazer novas descobertas sobre o conhecimento do mundo natural. Na medida em que ampliamos o conhecimento do mundo natural, nós precisamos refazer a ciência. Porque a ciência vem depois, vem das ideias. Quando o conhecimento muda, necessariamente muda também a ciência. Percebam então que nós temos uma dimensão que está focada nos sentidos, que diz respeito ao conhecimento. O homem só não consegue ir adiante a respeito do universo e a respeito do micro-universo, se nós pudéssemos trabalhar com os dois infinitos de dimensões aqui, o homem só não consegue ir adiante nem um nem o outro, porque tanto o universo, no sentido de totalidade, como o micro-universo, como a parte, menor parte do universo, o homem, num determinado momento, lhe faltam sensações. Nós não podemos, aquilo que se fala sobre o Big Bang, sobre as estrelas, até mesmo sobre o Sol, sobre a Lua e sobre os astros, aos quais o homem ainda não teve acesso por meio dos seus sentidos direto, tudo aquilo que a ciência elabora, ela está condicionada a um estabelecimento de relações com novas sensações. Então, na medida que ampliamos o conhecimento, nós reformulamos a ciência. Porque a ciência é um sistema de relacionamentos e o conhecimento um sistema de sensações. Porque, para encerrar, eu já te dou a palavra, Cristiano, é que se eu paro de falar, eu perco o fio da meada e a colcha fica pela metade aqui, né? Já que estamos tentando estabelecer um sistema que se comunique, né? Por que eu estou falando isso? Agora, então, vem uma outra questão que eu, em diferentes oportunidades, tentei trazer aqui para o exame deste grupo de estudos, e todas as vezes as pessoas, quando eu começava a falar, elas não me deixavam falar. E nunca eu consegui concluir essa fala. Então, hoje, eu peço que me deixe concluir, porque eu vou falar de novo sobre os nossos Mibiá-Guarani, sobre os nossos índios, sobre uma riqueza cultural extraordinária que nós temos aqui na nossa cidade e na nossa região, e que infelizmente os professores ainda não descobriram que existe. E tanto não descobriram que existe que eu estive agora junto com os meus professores aqui no IESA, num evento em que foram convidados os representantes dessa comunidade para falar aos professores, e nenhum professor, e sequer os organizadores do evento, cederam a curiosidade de perguntar a eles a seguinte questão: como vocês educam os filhos de vocês? Como vocês promovem a educação entre os integrantes das aldeias de vocês? Por que eu digo isso? Porque me encanta, há muito tempo, desde o primeiro contato que eu tive com eles, a descoberta que fiz de um povo completamente diferente de todos nós, de qualquer um de nós aqui e de todos os demais seres humanos que eu conheci até hoje. Um agrupamento social que vive na mais absoluta miséria. Para as nossas ideias sobre miséria, eu acredito que, ao contrário, eles vivem num mundo de completa abundância, mas, sob o ponto de vista das nossas ideias, vivem na mais completa miséria.
E não tem problema, absolutamente não existe entre eles problema de violência. Não existem entre eles os problemas que assolam a nossa sociedade, de depressão. Todas as vezes que eu encontro eles, eu percebo uma felicidade, que é algo que contagia, que eles manifestam para poucas pessoas, porque eles são muito reservados. Mas no convívio assim, mais próximo, tu percebe um povo extremamente feliz. Então eu venho, junto com as discussões que eu estou tratando aqui, sobre conhecimento, ciência, sobre a capacidade nossa, do ser humano, de pensar, de conhecer, de entender, de falar, de agir, né, com base nesse sistema todo, juntamente com isso eu venho então tentando entender essa comunidade Mibiá-Guarani. E tentando entender o que os diferencia, por que eles são felizes, mesmo carentes de bens materiais, e por que eles não constituem entre eles um sistema que promova a violência. E eu me dei por conta de uma questão. Agora estou falando de algo meu, conclusão que eu tirei, então, a partir da convivência com essa comunidade. Todos nós, seres humanos, que temos a capacidade de conhecer e temos a capacidade de produzir uma ciência, todos nós, seres humanos, quando nascemos, somos dotados de um espírito que ele tem dupla potencialidade. Ele tem um potencial de ser um anjo e ele tem o potencial de ser um demônio. Este espírito humano, que é produzido por meio do conhecimento e por meio daquilo que se produz sobre ciência do mundo natural, este conhecimento então tem na sua parte anjo o afeto e na sua parte demônio a violência. A violência e afeto então são os dois instrumentos de constituição de um sistema orgânico natural do ser humano. Por que eu me dei por conta disso? Porque essa comunidade tem uma característica interessante que talvez tenha a ver com a cultura da educação que eles promovem entre os filhos deles. Essa comunidade tem uma característica de que os filhos deles não engatinham. O filho do Mibiá-Guarani, pelo menos o tradicional que eu conheci, não engatinhava. Tanto não engatinhava que você encontrava em frente às casas deles um conjunto de estaquinhas em que, na medida que a criança conseguia firmar as pernas, ela utilizava-se dessas estaquinhas para aprender a caminhar e para constituir um mundo por conta própria. Então, o fato da criança não engatinhar também nos permite perceber uma outra questão. Toda a primeira fase, desde o nascimento, que a tradição do nascimento do Mibiá é cair na terra, nascer na terra, né, ter contato na terra, a mulher nasce, as crianças nascem de cópora, e a criança tem contato com a terra, então, e a partir dali, a criança fica no colo de uma pessoa adulta até firmar as pernas para caminhar por conta própria. Esta relação de corporalidade, de afeto, acaba libertando esse lado anjo do ser humano. E consolida de tal forma, durante esse período do colo e do afeto, este espírito anjo, que ele interdita completamente o espírito demônio. Ou seja, vocês desculpem essas expressões pesadas aqui, mas eu estou tentando utilizar algo que talvez chame atenção, porque todas as outras formas que eu tentei utilizar para explicar estas ideias acabaram fracassando. Então, esta relação de afeto corporal, ela cria um vínculo tão forte, tão poderoso entre a criança e aquele colo adulto, que este vínculo interdita completamente a violência. O afeto interdita a violência. Depois de constituído esse indivíduo diferenciado, por meio do desenvolvimento de um sistema de ideias que está mais focado ao mundo natural do que às crenças, eles acabam constituindo um indivíduo completamente diferenciado. Eu fiquei encantado. Ontem, eu tive a oportunidade de vir, dei carona para o cacique Cirilo Morinico, cacique geral dos Mibiá-Guarani do Rio Grande do Sul, que veio a Santo Ângelo, e ele me contava, conversando, aprendi muito. Foi uma viagem em que esse espírito iluminado do Cirilo e de tantos outros Mibiá-Guarani, ele dizia o seguinte, que eles nos chamam de Juruá,
A palavra juruá entre eles tem várias significações, mas uma delas é palavra vazia. Nós, na cultura deles, nós temos palavra vazia, palavra que não tem sentido. E essa semana mesmo, conversando com outro menino, ele me dizia que ele tinha uma dificuldade muito grande de entender a presidente da República quando ela falava. Porque ele dizia que as palavras dos ricos acabavam não sendo entendidas por eles. Eu fiquei pensando, claro, superávit primário, inflação, são ideias que jamais vão caber no mundo deles, né? Então eles não entendem a presidente da República e, segundo eles, os ricos, de uma maneira geral, usam palavras que eles não entendem. Por quê? Porque para eles a palavra tem uma função. Ela tem uma relação com o mundo natural. Ela serve para identificar um sentido e uma relação com o mundo natural. Então, nós precisamos aprender com o Ibiar Guarani que se nós queremos construir uma sociedade diferenciada, a primeira questão é chegarmos à conclusão de que nós precisamos dar muito afeto para as nossas crianças, desde o nascimento. Esse afeto corporal é o que vai libertar esta parte anjo da educação. E em segundo lugar, nós temos que parar de enganar as crianças e falarmos para elas terem certeza a respeito de ideias que nós jamais tivemos certezas. Nós acabamos introduzindo um mundo completamente sem sentido no âmbito das nossas crianças, porque nós temos uma função nisso. Nós precisamos substituir o desejo. Nós precisamos substituir o desejo a necessidade pelo desejo, aliás. Na medida em que nós retiramos a ideia de necessidade e colocamos a de desejo, nós agora constituímos um indivíduo que se guia por um mundo que não é mais natural, que não está mais focado naquilo que ele precisa, mas naquilo que ele pensa que precisa por meio de um sistema de ideias. Então eu proponho, assim como meio para a discussão a respeito de uma nova forma de educação, a separação, entender as razões da necessidade, de que possamos perceber a importância da separação entre conhecimento e ciência, e em segundo lugar, reconhecer que nós só vamos conseguir educar efetivamente os nossos filhos ou constituir uma sociedade diferenciada na medida em que tudo aquilo que nós chamamos de educação tenha por principal finalidade colocar em ordem o conhecimento, as sensações, as relações entre o indivíduo e os outros indivíduos e o mundo em que ele vive. A razão da violência é porque os indivíduos não têm mais vínculo com os outros indivíduos. Os vínculos são estabelecidos com um mundo completamente composto apenas por desejos. E desejos que não são compreendidos adequadamente. E que muitas vezes, na medida em que você tem uma educação que é focada unicamente no desejo, e você tem um indivíduo que foi constituído sem vínculo nenhum com os outros indivíduos, e muitas vezes por meio da violência, tanto espiritual como corporal, nós construímos um mundo de demônios. Não é à toa que encontramos pessoas capazes de pegar um avião com 16 crianças e jogar contra uma montanha, sem que em um único momento ele tenha pensado sobre isso. Senão ele não teria feito. É um indivíduo que foi construído pelo mundo dos demônios. Então nós precisamos retomar a educação para tentar encontrar saídas para esse mundo em que vivemos. Nós estamos vivendo um período extremamente grave, sério. A sociedade não percebe o que está acontecendo, porque ninguém viveu na Revolução Francesa, ninguém viveu as revoluções. Em 1789, em poucos dias, mais de 20 mil pessoas perderam a cabeça. E não imaginem os adeptos, então, da violência, né, de que qualquer um de nós estaremos isentos disso. Nós precisamos refazer a sociedade. Nós precisamos constituir indivíduos que estejam mais preocupados com os outros indivíduos, consigo mesmo e com a natureza e com o mundo em que vivemos. Um indivíduo orientado pelas suas sensações e não pelas suas ideias. Porque as ideias constroem, quando divorciadas do mundo natural, constroem monstros. Quando o homem se guia unicamente por ideias, sem vínculos com o mundo natural, não é difícil se transformar num monstro. Então, essa é a contribuição. Desculpe, Cristiano, do coração mesmo, mas é que eu tinha o propósito, e tu chegou atrasado na reunião, né? Eu disse no início que eu gostaria de apresentar até o final, sem ser interrompido, porque esse material vai ser utilizado, pretendo pelo menos, espero que meus colegas, professores, entendam a importância dessa discussão. Eu quero passar para eles, porque nós em julho agora vamos voltar a examinar essas questões. Obviamente que lá eu vou trabalhar com outro método, não esse que está sendo utilizado aqui, porque nós professores gostamos muito de organogramas, quadros,
referências, então eu vou fazer todo um material lá que possa talvez representar de uma forma mais esquemática esse sistema todo, mas é o resultado de 9 anos de reflexões. Eu venho pensando muito sobre isso. Eu estou sinceramente empenhado nisso, tanto que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu chego a sonhar com essas ideias. Que eu passo o dia inteiro pensando com essas ideias. Eu às vezes até sou criticado aqui no nosso trabalho, acredito que continuo fazendo um bom trabalho como advogado, vivo disso, preciso disso, mas eu às vezes me dedico mais a esse trabalho do que o meu trabalho como jurista. Porque eu sei da importância. Eu talvez, o fato de ter dedicado esses 9 anos para pensar sobre essas questões, me convenceu de uma forma avassaladora, fui adjudicado por esse propósito, de que é possível transformar essa nossa filosofia. É possível transformar esse nosso sistema que utilizamos para educar os nossos filhos, que utilizamos para buscar informações sobre o mundo em que vivemos, porque hoje o discurso que é utilizado por meio do sobrenatural não funciona mais. As pessoas já perceberam que estão sendo enganadas. As pessoas já perceberam que essas conversas que apresentam muitas vezes sobre a égide de história, da filosofia, das ciências, não é nada mais, nada menos do que uma ideologia que tem por propósito acomodar o homem e fazer com que ele não pergunte mais, que ele não tome conhecimento do mundo que vive. As pessoas têm acesso à informação de forma suficiente hoje para perceber que estão sendo enganadas. E que se elas descobrirem que estão sendo enganadas, então está na hora de produzirmos um sistema novo, antes que seja tarde. Porque nós somos, a civilização é um verdadeiro, usar uma simbologia muito comum que nós usamos, é um trem desgovernado. Do jeito que nós nos comportamos no mundo em que vivemos, em pouco tempo não sobrará espaço para todos nós. E não faltarão malucos para encontrar ideias para achar que algumas pessoas têm mais direitos do que outras de viver no mundo em que vivemos. Então essa tarefa, ela é urgente e é de todos nós. Cristiano. Eu achei interessante a colocação que você fez em relação a essa inversão que tem do conhecimento da ciência, do tentar fazer com que o aluno aprenda relacionando o objeto. Eu sou testemunha, desde jovem eu tinha essa dificuldade. Eu aprendia realmente aquilo que me causava sensação, figuras simbólicas que me identificasse com elas. Eu aprendi não por causa da laranja, por causa do objeto em si, mas pelo conjunto de sensações que aquele objeto me trazia, e não o objeto em si. E eu vejo que a educação tem esse desafio e esse problema, e muitas vezes, por não pensar dessa forma, acaba não conseguindo o resultado objetivo com o estudante. Né? Por que eu tinha disciplinas que eu tinha facilidade e tinha disciplinas que eu não tinha facilidade? E aquelas disciplinas tinham elementos, causavam sensações que me atraíam naquele campo do conhecimento, e você aprendia. E aquilo que você gerava repulsa, não tinha sensação, não tinha identificação. E eu vejo assim como um grande desafio do professor hoje, isso aí, trabalhar essa questão. Eu sempre tive a questão do imaginário muito forte, e por trás do imaginário estão as sensações, né? Que são geradas pelos objetos. Então, eu vejo que é um desafio e se colocar em prática isso é muito difícil, mas não é impossível. Cristiano, eu quero dizer para vocês, a vida, eu não sei, tem crenças de todas as espécies no mundo em que vivemos, e algumas têm crenças sobre um certo determinismo, que algumas coisas não acontecem por acaso. Eu lembro que alguém um dia, que eu gostaria muito de conhecer quem fez isso, deixou para mim uma doação aqui, que é uma enciclopédia utilizada pelos liceus franceses no século XIX, para a educação. Eu fiquei encantado, e tanto que eu tenho guardado, mandei restaurar o livro, estava de uma certa forma destruído, restaurei totalmente ele, guardo com muito carinho. Talvez um dia esse livro possa ser utilizado para uma tradução para a língua portuguesa, já está em domínio público, e sirva de modelo para retomarmos então essa questão educacional. Mas os liceus franceses, no século XIX,
A primeira tarefa que eles se colocavam, então, na educação dos jovens da época, era situar o jovem no espaço. Então, eles apresentam um universo de Ptolomeu e um universo de Copérnico, demonstrando de que o universo de Ptolomeu, o homem era o centro do universo. O homem estava, aí a Terra era o centro do universo. O que muda do universo de Ptolomeu para o universo de Copérnico? É que você sai, então, deste centro do universo, que é toma a Terra como ponto de referência nos pensamentos e coloca o Sol. Você percebe que a ciência sofre uma transformação revolucionária simplesmente na medida em que você retira o homem de um determinado espaço e coloca no outro. A grande tarefa da educação atual agora é retirar o homem de todos os espaços para que ele perceba então essa capacidade de pensar e, portanto, ordene essa capacidade de pensar para, recolocando-o novamente no espaço, agora passe a tomar em consideração as relações entre sensações. Eu utilizava com os meus alunos, eu também venho fazendo uma experiência diferente agora nas aulas que estou dando de filosofia aqui no IESA, que nós examinamos, eu tenho gravado as aulas de filosofia e depois eu deixo disponibilizo na internet para os alunos. Então eu tenho provocado eles a respeito dessa situação. Eu colocava um exemplo que eu posso perfeitamente colocar este exemplo aqui. Vamos supor esta estatueta que está, essa escultura de um macaquinho que está aqui na minha frente. Todos nós voltarmos o nosso olhar para ali, diremos que estamos vendo o macaquinho. É uma estatueta de macaquinho porque eu estou vendo ela. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: se fosse durante a noite, se eu apagasse todas as luzes, o macaquinho teria desaparecido daqui? Não, ele continuaria ali. Portanto, o macaco não desaparece da existência natural das minhas sensações. O que desaparece é a sensação visual. Então eu não estou vendo o macaquinho. O que eu tenho é a impressão visual do macaquinho. A prova que eu tenho essa impressão visual do macaquinho é que eu apago, o macaquinho não desaparece, o que desaparece é a impressão visual. Mas vamos supor que esse macaquinho fosse possível então colocar nele um perfume característico. Que eu tivesse cada uma das minhas estatuetas e que eu pudesse identificar também pelo cheiro e pela visão. E nós repetíssemos a experiência. Apagamos a luz. O que eu tenho agora? Eu posso dizer que o macaquinho está ali? Está, porque eu sinto o cheiro dele. Então, eu perdi a impressão visual, mas eu continuei com a impressão olfativa que me permite afirmar que algo ocorre. São sensações. O macaco não desaparece. São as sensações que mudam. E, portanto, nós precisamos aprender a tratar dessas questões, porque vivemos numa sociedade em que sensações são manipuladas. Olha, não acreditem jamais naquilo que vocês vejam. Veem. E tu está falando só de sensações. Porque vocês imaginam o que o homem consegue fazer hoje com a manipulação das ondas de luz por meio de filmes, fotografias, espelhos. Quando nós somos enganados num circo ou numa apresentação de mágica, é porque em verdade nós somos enganados por uso de espelhos. Então, as nossas impressões visuais são as que mais nos enganam. E nós precisamos discutir. O mundo moderno exige que se compreenda adequadamente isso. Porque muita coisa pode ser feita a partir das impressões visuais, inclusive da Lua. Com isso eu encerro.